Olá, seja bem-vindo ao Alerj Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre infraestrutura no estado do Rio. Conosco no estúdio o deputado Luiz Paulo. Bom, deputado, quero agradecer muito a presença do senhor aqui no nosso estúdio. Essa semana aqui na Alerj vai ser votado um projeto dos planos diretores dos municípios sobre estudos de mapeamento de risco. Qual a importância desse projeto e o que exatamente vai ser debatido aqui na Alerj? A Secretaria do Ambiente, associada com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através do Departamento de Recursos Minerais e do INEA, mapearam geológica e geotecnicamente 58 municípios, dos 92, definindo todas as suas áreas de risco, sob o ponto de vista geológico, geotécnico e sob o ponto de vista de inundação. Então, o governador mandou uma mensagem para casa no sentido que todos os planos diretores dos municípios fluminenses assimilem, coloquem dentro das suas regras de uso do solo a proibição de edificação nas áreas de risco já mapeadas, quer seja áreas de risco geológico ou geotécnico, seja áreas de risco de inundação de rios, né, no seu transbordamento em períodos de grande chuva. É uma medida importante, porque para facilitar o planejamento do uso do solo em cada um dos municípios. Mas eu considero também importantíssimo que o Estado cumpra uma lei de minha autoria com o então deputado Rodrigo Neves, hoje prefeito de Niterói, e faça o plano diretor da região metropolitana. E nesse plano diretor da região metropolitana também introduza todas as áreas de risco existentes, porque você na região metropolitana, composta de 19 municípios, as divisas entre os municípios são meramente geográficas e não reais. E os problemas são comuns. E problemas comuns tem que haver uma diretriz para que haja sinergia, para que os municípios possam se associar com o Estado e entre eles na busca de solução desses problemas. Dá para dizer que esse desastre que aconteceu na região serrana em 2009, mas também nos últimos anos, tem se repetido em menor escala, dá para dizer que esse fato abriu os olhos para que há necessidade de um planejamento maior? Uma grande catástrofe, como foi a de 2011, na região serrana, ela traz muitos ensinamentos. Se você não tiver prevenção e evitar a construção em áreas de risco, você vai ter problemas continuados, porque a região serrana vai continuar a ser uma região de encostas íngremes e frágeis e de calhas de rios estreitas e sujeitas à inundação. Então, essa grande catástrofe de 2011 alertou ao governo e aos governos, né, porque não só o governo do Estado, a União e os municípios, que muitas medidas têm que ser tomadas, né? Tem que haver centro de prevenção à catástrofe, tem que haver definições de áreas que não podem ser ocupadas e tem que ter política, né, de retirada dessas pessoas da área de risco com a construção de novas habitações em áreas seguras. Falando em habitações, um outro problema que veio com essa catástrofe foi o problema das habitações em áreas de risco. E a gente vê que algumas ainda carecem de maior infraestrutura, principalmente pela escolha dos terrenos, problemas em casas. O que tem acontecido nessa situação? Eu acho que tem uma questão estratégica no programa Minha Casa Minha Vida que não está solucionada. O cidadão que tem baixa renda, ele não precisa de uma habitação de pouca qualidade, porque ele tem dificuldade de investir em manutenção. Ele precisa de uma habitação de muito boa qualidade. Além do mais, precisa que essa habitação
seja em terreno que não tenha risco e seja infraestruturado, isto é, tenha água, tenha captação de esgoto, tenha transporte, tenha energia, né? Ele seja muito bem infraestruturado e próximo aos pontos que são geradores de emprego e renda, né? E o que vem acontecendo é que essas habitações, muitas vezes, são construídas em terrenos também precários, sujeitos a inundações, com construções de muito pouca qualidade. Esse fenômeno se repetiu, infelizmente, no Morro do Bumba, no município de Duque de Caxias e aqui mesmo na cidade do Rio de Janeiro, onde diversos conjuntos do Minha Casa Minha Vida ou recalcaram, no Morro do Bumba chegaram a ter que ser demolidos, em outras foram inundados e ficaram em péssima situação. Então tem que reorientar, né? Tem que ter uma estratégia para que realmente esses imóveis só possam ser construídos com qualidade em terrenos realmente seguros e com infraestrutura. Mas o morador que naquela época construiu em terrenos na região serrana, eles tinham autorização da prefeitura para ocupar determinadas áreas. O que acontece nesse caso? Que ele tinha o habite, tinha toda a autorização para construir e o terreno estava numa região estável? Essa é uma outra aberração, porque muitas vezes o poder público e o poder político incentivam as construções em áreas de risco. E é isso que não pode ocorrer mais. Nós verificamos, por exemplo, em Teresópolis, que muitos imóveis foram titulados pela prefeitura em área de risco. E titulados como um embuste político, porque lá o prefeito deu o título de uma terra que não era da prefeitura. Então o título não varia nada. Quando você dá habite ou você cobre IPTU no imóvel de uma área de risco, você está dizendo para o cidadão, fica aí, que nós estamos atestando que você pode ficar aí. Então, esses absurdos não podem acontecer mais. Tanto é que na comissão que eu presidi, que investigou a catástrofe da região serrana, naquela CPI, nós propusemos, junto com o Ministério Público, uma lei que vai vigorar a partir de dia 1º de setembro, que cria o documento de enquadramento urbanístico e ambiental. Isto é, o cidadão construiu. Para ele ter a ligação de qualquer concessionária de serviço público, a concessionária precisa atestar que ele não está em área de risco, que ele não está em área de proteção ambiental. Porque se tiver, ela não pode alegar o serviço que ela administra daquela concessão, seja água, seja esgoto, seja energia. Essa lei foi aprovada, o Estado está regulamentando de como será esse formulário e a partir de setembro estará vigorando. Falando um pouco de planejamento dos municípios, a gente sabe que aqui no município do Rio, um grande município, existe um setor de planejamento, existe um estudo de viabilidade de infraestrutura. Agora, municípios menores têm uma grande dificuldade na contratação desses estudos, até pelo custo. Como resolver, como sanar esses problemas de municípios que não têm tanta verba para planejamento? Bom, primeira questão é que o Estado, até hoje, não tem o seu plano diretor metropolitano. O Estado, até hoje, não tem um levantamento aerofotogramétrico da região metropolitana em escala compatível para que os municípios possam detalhar melhor os seus planos diretores. Então, o passo inicial e fundamental, em termos de planejamento estratégico, é o Estado fazer seu plano diretor, dizendo o seguinte, olha, sob o ponto de vista do transporte, os grandes vetores são esses. As áreas de risco são essas. As zonas industriais são essas. E os municípios, nos seus planos diretores locais, vão complementar o plano diretor metropolitano. Porque, veja só, nós temos 3 eixos de desenvolvimento na região metropolitana. O Comperge, o Polo Gás Químico de Caxias, o Comperge em Itaboraí, o Gás Químico em Caxias e o Porto de Itaguaí, no município de Itaguaí. Ora, essas regiões estão inchando violentamente, sem planejamento, sem estratégia.
E elas três têm que se comunicar entre si. Não adianta você ter um plano diretor para Itaboraí, um plano diretor para o gás químico, um plano diretor para o porto e mais um plano diretor para o anel rodoviário. Cada um está pensando sozinho. Exatamente, mas tudo é uma região metropolitana só. Então é obrigado a se ter essa integração. Eu dou aqui um exemplo. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro tem um plano estratégico da cidade, que não está integrado com um plano diretor metropolitano. Isto quer dizer que ela não está integrado com os outros municípios. Aí ele decide que quer derrubar o elevado da perimetral para dar condições de perspectiva visual melhor para os empreendimentos comerciais e residenciais que ele está fazendo na área do Porto Maravilha. Só que tem que esse elevado da perimetral, quando foi concebido num anel de contorno da cidade, para ter uma ação metropolitana. Ele era uma BR, uma rodovia federal. A Avenida Perimetral dá acesso à Ponte Rio-Niterói, à Linha Vermelha e à Avenida Brasil. E, além disso, ele dá acesso a esse quadrilátero em torno da área portuária, que é formada pela Rodrigues Alves, Rio Branco, Presidente Vargas e Francisco Bicalho. Então, quando derrubado o elevado da perimetral e a troca por um grande mergulhão, haverá um congestionamento brutal, com grave prejuízo à mobilidade, não é da cidade só não, da região metropolitana como um todo. E, para surpresa minha, o Estado do Rio de Janeiro não diz nada sobre o assunto, o que é, evidentemente, uma ausência de planejamento estratégico. Será que o plano diretor de transporte urbano, onde se gastou milhões financiado por organismos internacionais, ele concebe a demolição desse elevado? Ninguém sabe, ninguém viu. Aqui mesmo, em frente à Assembleia Legislativa, nós temos as barcas. A demanda das barcas já vem crescendo fortemente, função do trânsito conturbado na Rodrigues Alves pelos inícios das obras. O Ministério Público ajuizou uma ação na Justiça e o juiz deu uma medida liminar interrompendo a demolição até agosto desse ano do elevado, até que estudos maiores fossem feitos. Só permitiu a demolição da rampa que vem da Presidente Vargas, do lado ali da Casa França, do espaço do Banco do Brasil, para o elevado, né? Mas isso tudo mostra a ausência de planejamento. Nós estamos vivendo uma fase de fazejamento e o planejamento foi esquecido. Isso não vai dar certo. A gente vai fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com a Alerj Entrevista. Não saia daí.